Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe. Em mais um encontro, novamente estamos aqui juntos para nos unir em vibrações que vão nos ajudar a atravessar essas fases difíceis, bem como também poder vibrar por todos aqueles que estão enfrentando as lutas neste atual momento. Vamos desde já nos preparando, vamos entrar em contato com o bem, com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, para nos fortalecer, para nos levantar, nos animar, para prosseguirmos atravessando luta após luta. Eu gostaria que todos sintonizassem o pensamento em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, rogando à espiritualidade amiga que nos ampare nesses instantes onde nossas conversações hão de construir uma vibração saudável que vai adentrar na casa de vocês, na minha casa, onde vocês estiverem. E podemos assim também espraiar essa vibração para os mais necessitados. Nós estamos vivendo um período onde não dá mesmo para pensar só nos nossos, no sentido consanguíneo da palavra. O amor quer se estender, quer se ampliar, quer alcançar a humanidade inteira. Então, exercitemos isso nesses momentos de encontros espirituais. Evoquemos o nosso anjo da guarda, esse amigo protetor que nos acompanha todos os dias, sabe da nossa vida, sabe das nossas demandas e está o tempo todo tentando nos inspirar. Esse anjo da guarda conhece o nosso histórico, conhece as nossas reencarnações pretéritas e por conta disso ele detém um saber sobre nós para nos ajudar na atual existência. Ele nos conhece e vai tentar nos guiar para os melhores caminhos, onde possamos acertar mais vezes, errar menos e assim construir uma nova vida, construir um novo ser. Tá bom? Vamos então agora fazer a nossa prece de abertura. Senhor, Criador da vida, do universo, de tudo, Senhor, acolha-nos nesta hora. Acolha o planeta Terra, a humanidade inteira. Envolva-nos no teu amor. Ampara-nos e nos tira o medo, a insegurança, a aflição. Envia teu Filho Jesus para perto de nós, para que assim nos sintamos amparados por esse Mestre do amor, que tem trabalhado o tempo inteiro para ver-nos melhores, mais lúcidos e logo mais felizes. Vem, Jesus, habita os nossos lares, o nosso coração, envolva-nos nas tuas vibrações salutares e nos dê força, sobretudo, para que atravessemos essas tempestades sem nos deixarmos ser levados por ela. Proteja-nos hoje e sempre, que assim seja. Amigos e amigas, é sempre bom nós refletirmos sobre alguns pontos que o Espiritismo nos esclarece, para que a gente possa se localizar sempre quando estivermos enfrentando as crises que o mundo se nos apresenta. O Espiritismo nos informa claramente que somos viajantes do tempo, não é isso? Tivemos várias experiências, algumas saudáveis, outras não. Umas geraram aprendizado, outras não.
E com isso, nós fomos transitando de experiência a experiência, sempre extraindo um pouco de amadurecimento, de evolução. Então, quando nós somos preparados para voltar ao orbe, neste caso aqui o planeta Terra, todos nós sabemos que há um planejamento. Nada é solto nos códigos divinos. Então tudo é previamente preparado. Deus nos conhece e por conta disso envia seus mensageiros sábios e benevolentes para nos ajudar nesta programação reencarnatória, onde nós vamos voltar para o mundo, para experiências físicas e aqui enfrentar desafios diversos. Desafios esses que só existirão para que promova em nós um amadurecimento intelecto-moral. E assim, partamos em crescimento evolutivo, alcançando patamares cada vez maiores. Então, esse saber, eu sei que vocês já se apropriaram desse saber, mas é bom sempre a gente enfatizar. Porque às vezes o materialismo nos leva a esquecer desses detalhes e ficamos muito afoitos e ansiosos para ter uma felicidade tão somente aqui. E essa busca, às vezes cega, da felicidade aqui, nos faz esquecer que não temos ainda condições morais de viver plenamente essa felicidade. Porque ao longo das experiências nós fomos plantando erros, nós produzimos sofrimentos. Então o que se pode ter aqui é uma felicidade relativa, mas de hora em hora o sofrimento vai nos visitar por conta desses delitos nossos cometidos no passado. Então é importante entender que é preciso buscar a felicidade, sim, é importante buscá-la, mas na condição evolutiva que estamos e no orbe em que estamos, não passaremos imunes a estas provações, a essas lutas que aparecem diariamente, gerando as crises. Quando a gente começa a pensar dessa forma, o que cabe a cada um fazer? Se eu sei que na minha condição evolutiva eu terei quase que sempre, de hora em hora, a visita do sofrimento, a visita da dor, que gera o sofrimento. Então, eu fico tentando escapar-me desses fenômenos evolutivos, ou eu me preparo para enfrentá-los de forma que eu consiga superá-los, tendo como ganho um aprendizado depois que eles passarem na minha vida. E é nesse momento em que nós precisamos entender que a reencarnação ela está exatamente para isto, para haver um aprendizado, uma preparação moral, intelectual, no sentido do saber a verdade, essa verdade que Jesus disse. Conhecendo-a, nós nos libertaremos. Então, nós precisamos examinar se estamos na existência fazendo isso. Estamos aprendendo mais, estamos estudando mais sobre o pensamento de Jesus, sobre o que ele nos deixou. E em relação ao Espiritismo, nós estamos nos aprofundando cada vez mais, porque quanto mais esse saber se agiganta, mais livres estamos da ignorância e mais amadurecidos, ou pelo menos lúcidos, nós ficamos para saber manejar esse livre-arbítrio, que muitas vezes é dominado pelos impulsos. Lembra que eu falei numa live passada? Aqueles impulsos cegos que nos levam a equívocos e para depois surgir um arrependimento. Então, se nós estamos realmente estudando e se nós estamos realmente aprendendo com as provas que nos chegam, isso é de extrema importância. Toda prova que nos chega, não necessariamente ela estava programada, mas é pela nossa condição moral, pelo orbe que vivemos,
surgem provas naturais do ambiente em que estamos e da condição evolutiva que estamos. Nem tudo está programado. Existe uma programação que vai nos levar a atender determinados pontos mais graves, no que pese resgatar delitos de antanho e alcançar a evolução, seguindo para o futuro. Mas nesse dia a dia surgem vários desafios, que a depender da nossa maturidade, nós vamos considerar enormes, medianos ou pequenos. Essa medida quem dará é o Espírito através da sua maturidade espiritual. Então, até para a gente enfrentar um sofrimento com coragem, com fé, nós precisaremos ter esse amadurecimento espiritual para não cairmos em desespero. Nesses momentos de prova é que nós precisamos entender que está ocorrendo uma avaliação. Que não deve ser tão somente uma avaliação exterior dos espíritos, nossos mentores, que estão encarregados de nos avaliar, de ver como cada um se comporta diante das provas, diante dos gozos, e dessa forma poder fazer um diagnóstico de como nós estamos nos desenvolvendo na reencarnação. Nós podemos também fazer esta avaliação na hora que estivermos enfrentando, seja qual o problema for. É hora de nos avaliar na forma como nós recebemos a prova, na forma como nós nos comportamos. Se naquele momento de dor aparecem os pensamentos daquilo que nós estudamos no campo espiritual, se o pensamento espírita ou o pensamento cristão, mesma coisa, não nos aparece naquele momento, ou se nos é âncora, se naquele momento de dor o desespero é maior do que a fé, o pessimismo é maior do que o otimismo, a resignação é mais estática do que dinâmica. Tudo isso a gente pode avaliar nesses momentos de dores. Porque cada dor, cada prova, por menor que seja, ela pode formar uma pequena crise, da menor à maior. Então, crises. A palavra crises, ela significa que é um momento em que o indivíduo é abalado por algum fator, por algum fenômeno, por alguma ocorrência, e isso o abala por dentro, isso sacode por dentro, desestabiliza, leva à oscilação do humor, leva ao embaralhamento das emoções, leva ao espocar de conflitos, a reações físicas, a abalos físicos, a reações temperamentais, enfim, a crise pode te levar para várias expressões. Mas a questão é como eu vou conduzir-me nesta crise. Porque nos é pedido isto, muita atenção, reflexão, oração, para que a gente não perca o equilíbrio diante da crise. A crise também assinala que nós estamos sendo chamados para mudar de ciclo, de etapa. Estamos sendo convidados a abandonar alguns comportamentos que já estão nos causando muito mal e nos propor a construir novos. Essa crise está nos apontando também um chamado, muitas vezes, da divina lei para nos despertar e nos fazer desapegar de algumas coisas que não estão nos fazendo bem. Então, a maneira de como conduzir a crise vai depender de como cada indivíduo se encontra moralmente. Quando a gente faz o autodescobrimento, é exatamente para isso. Para que a gente construa uma base interior capaz de enfrentar de forma mais segura possível as crises. Crises essas que se espalham e ganham várias características, como as crises particulares,
internas. Quem de nós não entra de vez em quando, ou quase sempre, em crises internas? Surgem vários questionamentos, conflitos que surgem, demandas que abalam o indivíduo, que mexem com a estrutura psicológica do indivíduo. Ele vai lidar com isso de que forma? É esperar a crise passar? É bom lembrar que a crise está lhe chamando para algo. Ela não tem que passar tão somente. A crise está dizendo que está havendo uma desordem. E a desordem significa dizer que algo está sendo abalado para ser visto, reexaminado e corrigido. Às vezes, não necessariamente é algo que vai nos levar para uma etapa diferente, mas é uma crise que nos chama para corrigir determinadas coisas no presente. Então, a criatura humana sempre tentou driblar o sofrimento e as crises através das fugas psicológicas, utilizando muitas vezes o álcool, vários outros vícios, a busca de prazeres diversos, ou muitas vezes o suicídio. O que não deixa de ser suicídio indireto, essas outras viciações que nós falamos. Mas esse suicídio direto, de querer sair da terra, querer sair do enfrentamento. Só que aquele ditado, Deus dá o frio de acordo com o cobertor, é verídico. Porque Deus não vai nos ofertar uma prova maior do que a capacidade de sustentá-la. Seria crueldade. Então, quando a gente diz, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, isso está muito difícil, não tenho forças. Claro que tem. Deus vai nos ofertar um programa de provas que nós temos condição de superar. O que falta muitas vezes nessa hora é a disposição do Espírito a assumir as próprias demandas. Lembra quando eu falei no início que a gente recebe uma programação espiritual, a gente até participa muitas vezes, para que a gente possa restaurar a nossa vida moral e possamos sair da sombra, do equívoco. Então, as provas, a programação, ela é feita de acordo com o nível evolutivo de cada um. Então, não diga que a sua prova é difícil, é insuportável. Não, ela é possível ser vencida. Só que aquilo que é do insuportável, muitas vezes da criatura que não quer, muitas vezes, utilizar a inteligência para tentar encontrar caminhos para lidar com aquilo. Ela fica estacionada, ou ela pode descambar para o campo do vitimismo, dificultando a resolução do problema. Ela tem que assumir que se a dor lhe alcança, o problema é dela. E que ela precisa sim fazer alguma movimentação, pensar, se não estiver encontrando uma solução, buscar algum tipo de ajuda, mas ela precisa se movimentar na crise, para que ela encontre caminhos para superar esta fase. E cada crise em que nós superamos, nós devemos sair melhores, mais fortes, mais conscientes. Muito cuidado para nós não fazermos como aqueles leprosos que procuraram Jesus diante das provas da doença, da enfermidade. Eles buscaram Jesus para que Jesus os curasse. E logo após serem curados, voltaram para a vida que tinham. Então, diante do Espiritismo, diante da mensagem de Jesus, não dá agora para sofrer, lutando para esse sofrimento tão somente passar. Isso não pode acontecer. Que ele tem que passar, ele vai passar. O mal é transitório. Mas ele precisa deixar gravado em nós um aprendizado. E esse aprendizado depende da disposição do espírito em querer aprender.
O sofrimento ele traz uma lição, mas se o indivíduo estiver disponível a isso, propenso a isso, ele vai ter grandes aprendizados. O que significa isso? O que significa dizer que esse sofrimento ele pode não mais voltar com a mesma intensidade. Por quê? Houve um aprendizado ali. Esse sofrimento pode não voltar mais, ou quando voltar, não voltar com tanta rudeza, com tanta força. Mesmo porque, se o indivíduo aprendeu, se o indivíduo melhorou, amadureceu, ele terá uma visão mais espiritual da dor. E isso já vai lhe dar condições de vê-la com menos impacto. Por isso, temos que examinar quais as crises que eu estou enfrentando no campo interior. Essas eu preciso resolver. E quais são as crises que eu estou tendo no campo exterior? Não precisa nem dizer, hoje, ainda mais nesse período de pandemia, o planeta está em crise. E aí cada um vai tendo uma crise particular. Pronto, senta diante dessa crise e pensa, o que é que eu posso fazer aqui? Qual o caminho? No momento não vejo nada, no momento não há saída, persista. Sempre há. Ore, peça inspiração, conselhos, dialogue, leia algo, mas faça alguma coisa. Há sempre uma saída. E às vezes existem coisas que não precisam, que não vão passar. Entendam bem o que eu vou dizer. Mas que eu preciso aceitar que elas vieram para ficar. São algumas expiações. Infelizmente, não temos como erradicar tudo. Algumas coisas se instalam em nossas vidas e nós teremos que aprender a conviver com aquilo. Claro, é bom sempre examinar o que é prova e o que é expiação. O que se pode equacionar, modificar e o que se tem que trabalhar para conviver da melhor forma possível. Então, as crises nos levam a vários abalos. Tem que examinar os abalos que nós estamos tendo. O nível de equilíbrio que construímos, conseguimos manter. O desespero nunca foi algo que nos leve a nada. Mesmo que ele apareça no início, é bom ter cuidado para que ele não ganhe cidadania. O desespero nos leva a perder o discernimento e nos encharcar dos pensamentos mais densos, perturbadores. Então, diante do seu problema, utilize as ferramentas da oração, da reflexão e do silêncio interior. Claro que nem sempre poderá fazer isso. Está diante, às vezes, de uma demanda onde a luta ocorre. Mas quando tiver um momento, tente buscar esses recursos. Nós precisamos aprender a nos conectar com o mundo espiritual. Nesse período em que as casas espíritas, os templos religiosos estão fechados, nós estamos sendo, de alguma forma, convidados a construir uma relação com o nosso templo interior e uma relação com Deus sem o templo de pedra. E isso é muito bom, porque onde estivermos, enfrentando seja lá o que for, nós vamos exercitar essa conexão com o alto. Diante de qualquer problema que estivermos enfrentando, alça o pensamento ao alto. Para não perder a lucidez, mergulhando a sua mente na matéria, querendo achar uma solução aqui, que nem sempre aparece, e quando aparece, muitas vezes não traz grandes soluções. Se nós somos espíritas, se nós somos cristãos, nós precisamos entender que o mundo espiritual está ao nosso lado, transita conosco, mas a gente só lembra quando está sofrendo, ou às vezes nem lembra. A gente sai correndo querendo resolver uma questão. É sempre bom exercitar o pensamento, estar aqui vivenciando as lutas, mas com o pensamento em Deus,
mas ali fazendo uma prece, pedindo uma inspiração, porque os espíritos estão o tempo todo querendo interferir e ajudar através de uma inspiração, mas nós estamos tão focados numa crença de que precisamos resolver aquela questão ali, materialmente falando, que nos impede de receber essas ajudas, ou pelo menos esse alento vibratório. Porque os espíritos bons talvez não venham nos dar a solução, e muitas vezes eles não vão dar a solução, vão nos inspirar para encontrá-la. Mas uma coisa eles sempre ofertam: vibrações de força e de coragem. Mas se nós entramos no desespero ou nos desconectamos dessa relação com eles, nós ficamos à mercê das nossas próprias forças. E isso se torna bastante difícil. Eles estão conosco para isso. Então, no momento de crise, nós temos várias ferramentas que podemos utilizar para atravessar esse momento e aproveitá-lo, sobretudo. Às vezes, a crise ela não vem de um fator externo, ela vem de um fator interno. Você está sendo grande produtor da sua crise. É aquela imperfeição, é aquele mau hábito, é aquele vício, é aquele comportamento seu que gerou essa crise e que a gera quase que sempre. Então existe essa crise que não vem de uma situação econômica, de uma situação afetiva por parte do outro, por uma situação de convivência familiar, por conta da maneira como os outros agem. Não. As crises muitas vezes surgem de um comportamento desavisado que temos e que não queremos corrigir. É bom lembrar que por conta da nossa imaturidade espiritual, nós estamos repetindo vários comportamentos da vida anterior, tá bom? Ou de outras. Então a gente precisa parar para examinar quais são os comportamentos que provavelmente eu repito do passado. Basicamente aqueles que já estão automatizados. Lembra quando a gente falou da irritabilidade? Quando uma pessoa ela é tão irascível que qualquer coisa que fala, ela estoura. Rapidinho ela já tem na ponta da língua uma fala que fere, que maltrata, que humilha. Isso já é automatismo. Então é sinal de que isso está se repetindo novamente. Porque algo que se automatiza precisa de tempo para ganhar esse circuito. Então, se você vê em si que tem um comportamento que está instalado, negativo, instalado e sempre aparece, não foi nessa existência, não houve tempo para tanto, para fazer com que isso agisse de forma, às vezes, até sem eu pensar. É aí que é nessa engrenagem que nós precisamos mexer. Porque tem muitas criaturas que estão entrando em crises por elas mesmas, por uma produção própria. Por isso que é importante o autodescobrimento. Esta crise, ela me chegou de onde? Foi dentro da minha casa, o problema com o meu filho, ou com o meu esposo, ou com a minha esposa. É um problema no trabalho, porque teve isso, teve aquilo. É a pandemia, é uma coisa, tudo bem. Mas de uma crise gigante como essa, por exemplo, que nós estamos vivendo, nós podemos criar crises pequenas. E que muitas vezes são desnecessárias. O Evangelho deixa bem claro que há muitas coisas que nós enfrentamos, há muitos problemas que nós enfrentamos, que não está na programação do indivíduo. É a criatura humana inferior que faz com que a existência se torne mais pesada, mais densa, por inconsequências, por imaturidade espiritual. Então, a vigilância de que podemos estar criando crises desnecessárias por caprichos do ego. Crises emocionais, afetivas,
Enfim, vamos descobrindo o que é que vem da fábrica interior e que a gente constrói e faz aquilo ganhar uma dimensão que muitas vezes se torna insuportável para a pessoa. Assim nós vamos entendendo que esta é a nossa função de manejar a crise com os recursos que o Espiritismo já nos oferta. Atravessar a tempestade. E nós estamos vivendo uma, não é? Nós estamos enfrentando uma enorme tempestade. Talvez a maior de todas que nós enfrentamos nestes períodos de vida. Então, como é que eu estou diante dessa tempestade? O medo me toma conta? Ou o descaso? Isso não é nada? Ou isso é muito? De que forma eu estou manejando esta crise? Como é que ela afeta a minha família? Das seguintes formas, a gente analisa a crise que alcança a família, a crise que surge a partir da pandemia dentro de casa. Está afetando no comportamento isso, na logística disso. Enfim, estudemos e partamos para exercitar a inteligência e ver o que a gente pode fazer para minimizar os impactos. Minimizar os impactos. Porque nós precisamos nos precatar contra os transtornos mentais. Se nós não tivermos cuidados para ir minimizando esses impactos da pandemia, muitas pessoas vão começar a produzir transtornos mentais, desequilíbrios psicológicos de toda raiz. Um medo, um pânico está rodeando as criaturas. Um medo de tudo perder, ou o sofrimento de já ter tudo perdido. Então, por mais que a dor seja avassaladora, não podemos perder este foco com Deus. Se nós soltarmos isso, nós seremos arrastados por diversos desequilíbrios. Então, dentro de casa, olha para todo mundo, vê como todo mundo está. Porque cada um está absorvendo isso de uma forma. Cuida, fica atento, contribui, fica perto. Se está sentindo abalos que não consegue dominar, procura alguém, conversa ou procura ajuda profissional. Mas examina dentro de casa quais são os impactos da pandemia. A sua família precisa atravessar isso como um grupo que se junta num barco diante de uma procela e que juntos se firmam segurando os lemes para não só sobrar. Então nós somos responsáveis por isso também. Como espíritas, cristãos, nós precisamos ficar atentos. Esta crise da pandemia afeta-nos financeiramente. E aí? O que é que eu posso fazer? Não posso me desesperar, porque o golpe foi tão forte que se a criatura não tiver uma base, ela pode se propor a matar-se. O suicídio tem aparecido em vários cantos. A pandemia violentamente lhe tirou tudo. E o indivíduo não suportou. A pandemia tirou um pouco. E a condição do espírito era de tamanha fragilidade que também o levou ao suicídio. Então, não é a força da prova, é a força dos ombros. Tá bom? Pode vir a pior prova. O que vai definir o manuseio dela é a força do ombro.
de quem sofre, de quem passa. E como fortalecer esses ombros? Se não nos aproximando do pensamento de Jesus. Se não tentando pedir a ajuda, a força necessária para atravessar. Essa força chega. Essa força chega. E nas horas mais difíceis, mais complicadas, quando olhamos e não vemos saída, é a hora de darmos ou produzir esse ato de fé. É agora. A crise está me chamando a examinar se realmente eu tenho fé ou se essa fala sobre Deus, sobre Jesus, era da boca para fora. Se esse discurso, se a minha frequência na igreja, ou no centro espírita, ou no candomblé, ou nos terreiros, ou em qualquer doutrina em que eu estagiava, de nada me valeu. Esses anos todos comungando, repetindo a mensagem do bem, da paz, de Jesus, de Deus, dos guias, dos bons espíritos, de nada valeu. Então a humanidade está sendo testada também no quesito de fé. Então cada um de nós precisa avaliar aí. Estou com problemas financeiros, estou com problemas afetivos, estou com problemas físicos, estou sofrendo a desencarnação de um ente amado. Seja qual for a prova, não soltemos o remo e elevemos o pensamento a Deus. Ele vai nos ajudar a atravessar. Então, as crises estão levando muitas pessoas às fugas psicológicas. Existe esse fenômeno, por exemplo, das pessoas que estão fazendo aglomeração, não é? Um descaso com as normas que a gente precisa seguir para nos ver protegidos e proteger o outro. E aí a gente questiona, meu Deus, se já é uma realidade que este vírus mata, por que tanta negligência? Nós estamos enfrentando um fenômeno dos mais difíceis e que pode levar muitas pessoas ao descaso. Sabe o que é? Muitas pessoas estão mergulhando, nós não podemos generalizar, é claro, mas nós estamos falando que uma gama muito grande de almas estão procurando os prazeres escondidos nos apartamentos, nas festas secretas. Estão buscando esse prazer, por quê? Porque não tem condição psicológica de enfrentar a morte, o perigo de morte. A criatura humana nunca soube lidar com a morte. E isso quem vai dizer é a tanatologia, a ciência que estuda a morte e o morrer. Fazendo uma análise histórica, a criatura sempre tentou negar a morte. E agora a morte está no vizinho. A morte está dentro de casa. A morte passeia nas esquinas, caminha pelos bairros e se espalha pelo mundo. Então muitas criaturas, sem condição de enfrentar o fenômeno biológico da morte, partem para o prazer excessivo, como se quisesse ficarem inebriados de vida, entre aspas, pelo prazer e não ter que enfrentar o fenômeno do morrer e da morte. O perigo, a falência, a fragilidade desse corpo, a transitoriedade da vida física. É por isso que muitos estão malbaratando este vírus, estão ignorando a sua força e estão procurando lazer, a diversão. Mas, querendo ou não, de alguma forma ou de outra, todos estamos sendo chamados. Ai daqueles que não entenderem esse chamado. Então, nesse momento de crise, vamos dar atenção a nós e aos outros. Nós temos, ao lado do suicídio, duas vilãs que estão aproveitando a crise planetária para construir ou capturar suas vítimas. A depressão
e a ansiedade. A morte, o perigo de morte, nos leva a um temor absurdo. Por isso, nós tentamos fugir, mas muitas vezes as pessoas entram em um desequilíbrio tão grande quando não pode deter uma fatalidade. E isso as desorganiza, levando a picos de ansiedade absurdos e muitas vezes a depressão, acreditando que o mundo vai ficar assim e a tendência será piorar. Muito cuidado, meus irmãos. Por isso nós precisamos estar sempre levando uma mensagem de esperança. Por mais que alguns considerem que seja uma frase piegas, não é? Mas é do nosso dever levar sempre uma mensagem de esperança. Tenha força, vai passar. Vibre bem. Falar de coisas boas, espalhar coisas boas, para que as pessoas não entrem em loucura e nem em obsessão. Então a crise está posta. Cada um segure seu barco e confie em Deus. Olha, na travessia desse mar alto e agitado, pode ocorrer perdas, mas siga até o fim, até onde tiver forças para seguir. Mas não abandone o barco. Se as procelas, as tempestades baterem em teu barco e vier com força e tombá-lo, mesmo assim, nade, lute, diga à vida: eu quero prosseguir, eu quero viver, eu quero aproveitar a minha vida no corpo para aprender, não para gozar, não para fazer como os leprosos. Lembra que eu citei? Depois que passa a pandemia, voltar, né? À mesma vida não tem como, não é? Então se fala muito desse novo normal. Como será o novo normal para o espírita? Como será o novo normal para os cristãos do mundo? Terá que ser um bem diferente. Uma nova estrutura moral. Uma nova moral. Porque o novo normal tende a nos levar a vamos viver o que dá para viver. Vamos gozar o que dá para gozar. Vamos curtir o que dá para curtir. Muito cuidado com isso. Então, para nós, sigamos na busca da nova moral que deve surgir dentro. Eu estarei moralmente melhor depois que passar isto. Porque aproveitei a crise. Entendi o que ela quis me ensinar em particular. Cada um da sua casa tem um ensinamento particular. Cada um do mundo tem um ensinamento particular, porque somos espíritos singulares. Somos individualidades. Então, cada um está tendo uma lição específica. Já descobriu a sua? Precisa. Porque a crise está aí. Já entendeu o que deve mudar? O que deve corrigir? O que deve reparar? O que deve aprender? Não. Está esperando a prova passar? Para quê? Para construir um novo normal? O normal, aos olhos do materialismo, é bastante perturbador. Essa nova moral, esta sim, nós vamos voltar a viver no mundo olhando-o diferente e agindo com os outros também de forma diferente e zelando da nossa vida, do nosso viver, da reencarnação diferente. Então, nessas horas em que estamos sacudidos, notícias que espalham de todos os cantos, mas a gente pode regular, não é? Basta saber o necessário. A mente não suporta inúmeras informações negativas.
A Organização Mundial de Saúde ressalta isto, que a criatura, quando ela fica encharcada de informações negativas, ela parte para transtornos diversos. Então, cuide para que a crise não seja algo que lhe domine as horas. Não deixe que esses pensamentos negativos, mesmo reais, não participem do seu cotidiano o tempo inteiro. Abra espaços para pensar no que é bom. Abra espaços para orar. Abra espaços para rir, se tiver condição de alguma coisa leve, engraçada. Tire todo o peso que você puder estar colocando nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Faça com que a sua rede social seja leve. Quem abrir para vê-la, sentir um certo alento, porque carrega muitas dores. Que alguém, quando conversar com você no WhatsApp, possa receber as melhores informações ou brincadeiras leves para aliviar a alma, para desanuviar este pensamento carregado de preocupações com os filhos, com a família, com o futuro, com a situação financeira e tantos problemas. Então, meus irmãos, nós mais uma vez estamos convidando a vocês. Vamos trabalhar. Cada um pega a sua charrua e plante alguma coisa boa. O que você puder plantar. Só consegui plantar isso, não tem problema. Eis o que João nos diz: quem fez o possível, fez o máximo, pois deu tudo o que podia. Deu o seu óbolo. Olha Jesus exaltando o óbolo da viúva. Então, nesses dias, vamos examinar de que forma podemos minimizar esses abalos e acudir quem precisa de alguma forma. E manter as nossas orações, pedindo a Jesus misericórdia. Mas há de pensarmos dessa forma, que vai passar. Vai passar. Estaremos marcados por muitas dores, mas entenderemos só lá na frente. Agora, tomemos muito cuidado com as revoltas, culpando pessoas, não é? Cada um que dê conta da responsabilidade que tem. Eu vou dar conta da minha. Você vai dar da sua. Agora os outros, eles vão responder, cada um, dentro da medida exata. Então, ao invés de ficarmos esperando que alguma coisa aconteça e passe, vamos fazer ventos para que essa tempestade desapareça. Ventos de amor, ventos de paz, ventos do bem. Comece pela família. Promova a paz dentro da sua casa. E daí espraie para o mundo inteiro, da forma que vocês puderem, o melhor. E quando a gente menos esperar, a tempestade cessou. Muita paz a todos. Que Deus nos ilumine. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal, no canal do Francisco de Assis. Lembrando que dia 18 de abril estarei no domingo, às 20 horas, fazendo uma apresentação musical. Convido todos vocês. Até semana que vem. Vamos se inscrever no canal para que a gente possa também divulgar essas mensagens que nós vamos colocar lá, essas lives. E vamos espalhar tudo que houver de bom, tudo que existir de bom. Certo? Muita paz. Até mais.